Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula do PET Engenharia Química. Meu nome é Marcelo, sou monitor da cadeira de Cálculo Fundamental e irei guiar vocês durante esta videoaula. Nesta aula serão abordados dois temas principais, as integrais e as funções hiperbólicas. Para trabalhar com esses temas, foram selecionadas três questões de exemplo para serem resolvidas. A integral do seno de x sobre cosseno ao quadrado de x, a integral do arco tangente de x e, dada uma determinada equação diferencial, verificar se este y é ou não solução desta equação. Bom, vamos para a primeira questão. Integral do seno de x sobre cosseno ao quadrado de x. Esta função nós não temos como calcular diretamente a integral, ela não é uma função usual. Entretanto, é possível calcular facilmente essa integral através de um método chamado substituição. Nós chamaremos u como sendo o cosseno de x e, derivando de ambos os lados, du será menos seno de x dx. Chamamos de substituição porque estamos substituindo nossa variável x por uma variável u. Vejamos como fica a nossa função depois de substituir. Teremos a integral de menos du sobre u ao quadrado. Reorganizando os termos desta equação, ficamos com menos integral de u elevado a menos 2 du. Ao integrar, ficaremos com o seguinte, u elevado a menos 1 somente. Entretanto, como nós não partimos da variável u, nós partimos da variável x, nós temos de dar a nossa resposta em função da variável x. Para levar de volta de u para x, olhamos qual é a relação entre elas. U é o cosseno de x, portanto, u elevado a menos 1 se torna cosseno de x elevado a menos 1, que é, por definição, a secante de x. Portanto, a integral de seno de x sobre cosseno ao quadrado de x é a secante de x mais uma constante arbitrária de integração. Segunda questão. Queremos agora calcular a integral do arco tangente de x. Nesta função, já é um pouco mais complicado calcular a integral, pois ela não é uma função normal, não tem uma integral direta, e nem é possível substituir da maneira como ela está. Entretanto, através da técnica chamada de integração por partes, essa integral pode ser resolvida com facilidade. A integração por partes vai ser útil sempre que você conseguir separar a sua função em um produto de duas funções. Uma dessas funções nós devemos conhecer a derivada e outra dessas funções nós devemos conhecer a integral. Vejamos. A notação usual para a integração por partes é integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Vejam, nós temos a função u e a função dv. Conhecemos a derivada de u e chamamos de du. Conhecemos a integral de dv e chamamos de v. Nesta nossa função, quem será u e quem será dv? Diremos que o arco tangente de x será u. Derivando então em ambos os lados, teremos que du será 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx. Já o dx, que é o que sobra desta equação depois que nós substituímos o arco tangente de x, será chamado de dv. Logo, o v será o próprio x. Substituindo na nossa equação, a integral do arco tangente de x dx se tornou x vezes o arco tangente de x menos a integral de x sobre x ao quadrado mais 1 dx. Novamente, nos deparamos com uma integral que não pode ser resolvida diretamente. Entretanto, essa integral pode ser resolvida, assim como no exemplo anterior, pelo método da substituição de variáveis. Diremos que uma nova variável k será igual a x ao quadrado mais 1. Derivando em ambos os lados, teremos que dk será 2x vezes dx. Quando substituímos k e dk na nossa função, ficaremos com x vezes o arco tangente de x menos a integral de 1 sobre 2k dk. Fazendo essa integração, ficamos com
x vezes arco tangente de x menos 1/2 do ln de k. Novamente nos deparamos com o problema de que a nossa resposta está em função de uma variável que não nos foi dada, que é k. Então nós devemos sair de k e retornar para a variável inicial, que é x. Através da relação k igual a x² mais 1, nós podemos fazer essa conversão. X vezes arco tangente de x menos 1/2 do logaritmo natural de x² mais 1. Portanto, a integral do arco tangente de x dx será x vezes o arco tangente de x menos 1/2 do logaritmo natural de x² mais 1 mais uma constante arbitrária de integração. Por fim, na terceira questão, nos é dada uma equação ordinária diferencial. Nos é dada também uma certa função y, e nós temos de verificar se esta função y é ou não solução desta equação. O que significa verificar se y é solução? Significa que nós vamos substituir y nesta equação e analisar se esta igualdade aqui continua sendo verdadeira depois de fazer essa substituição. Primeiramente, devemos ver se y aparece explicitamente nesta função. Como podemos ver, ele não aparece de forma explícita, mas ele aparece na forma da sua primeira derivada e na forma da sua segunda derivada. Sendo assim, temos de saber qual é a primeira e a segunda derivada de y para poder substituir nesta função. Vamos calculá-las. A primeira derivada de y é o seno hiperbólico de gk sobre t vezes x. Lembrando que a derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico sem sinal de menos, diferente do que acontece nas funções trigonométricas, e que essa constante que está dentro do parêntese sai multiplicando. Portanto, essa parte aqui é cancelada pelo que sai multiplicando do parêntese. A segunda derivada será simplesmente derivar esta função. Teremos gk sobre t vezes cosseno hiperbólico de gk sobre t vezes x. Agora que conhecemos a derivada primeira e a derivada segunda, podemos substituir na nossa função, para verificar se a igualdade se mantém. Ficamos com gk sobre t cosseno hiperbólico de gk sobre t vezes x igual a gk sobre t vezes a raiz quadrada de 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de gk sobre t vezes x. Aparentemente, essas duas funções não são iguais. Entretanto, devemos lembrar de uma relação fundamental das funções trigonométricas, que é o cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos o seno hiperbólico ao quadrado de x será sempre igual a 1. Portanto, o cosseno hiperbólico ao quadrado de x pode ser escrito como 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de x, que é exatamente o que aparece aqui. 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de determinada função. Logo, tudo isso que está dentro da raiz pode ser substituído por cosseno hiperbólico ao quadrado da função dentro do parêntese. Como esse cosseno hiperbólico está elevado ao quadrado e há uma raiz quadrada, esse 2 cancela com a raiz. Sendo assim, depois de realizar essas modificações, nossa função fica assim. gk sobre t, cosseno hiperbólico de gk sobre t vezes x, igual a gk sobre t, cosseno hiperbólico de gk sobre t vezes x. Logicamente, o lado esquerdo da igualdade está igual ao lado direito da igualdade. Sendo assim, chegamos à conclusão de que a função y é, de fato, solução da equação. A título de curiosidade, na cadeira de métodos matemáticos, no terceiro semestre, vocês aprenderão a partir desta função, calcular este y. Entretanto, isso não é o objetivo do nosso estudo. Bom, espero que vocês tenham gostado da videoaula, espero que tenha tirado algumas das suas dúvidas, e vamos ficando por aqui.